Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos de Levítico, livro das leis, capítulo 10, versículo 1, 2 e 3, que nos diz o seguinte: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles dias, naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Amém? Primeira vez que a gente vai tratar sobre esse texto, e que Deus possa nos ajudar na iluminação e interpretação da palavra. Vamos orar antes? Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Olha, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de falar da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, traz à tona a iluminação desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, o assunto que tinha hoje para compartilhar com os irmãos é um assunto muito forte. Ora, levando em consideração os dias atuais, onde as quais muitos falam sobre adoração, a gente precisa muitas vezes se policiar naquilo que chamamos de adoração, porque tem muita gente que chama de adoração, mas que Deus chama de bagunça. Sim, precisamos, acima de tudo, ver do que se trata esse contexto, pois na verdade trata-se de dois filhos de sacerdote Arão, dois filhos de Arão, que assim eram aprendidos, que Deus não receberia nenhum tipo de fogo estranho, ou seja, nenhuma adoração estranha. Observamos também em seu contexto que Deus sempre deixou bem ciente o povo de que era Ele que mandara o fogo. A gente não precisaria muitas vezes de um fogo humano. Por quê? Porque Deus é especialista em receber a adoração verdadeira. Sabe, quanto a isso eu fico abismado. Por quê? Porque naquele tempo, no tempo da lei, no tempo do Antigo Testamento, Deus, Ele era e sempre foi muito rígido acerca daquilo que a gente oferta a Ele. Sabe, amados, nós temos observado em redes sociais, porque na verdade as pessoas fazem de tudo para viralizar, para querer aparecer, para querer ganhar ibope ou curtidas. E com isso as pessoas se esquecem de que quem tem que aparecer é Deus e não nós. Nós somos apenas meros coadjuvantes da glória de Deus, onde as quais a gente somos canais. E aquilo que ficou em termos de saber e fama, muitas vezes, aquele que muito levanta é o que muito cai, e cai rápido. Permita-me eu te dizer, por quê? Porque Deus, Ele é tão rígido acerca de acender incenso. Eu não estou falando dos dias atuais de religiões, não. Eu estou falando daquilo que a gente oferta a Deus em termos de culto. O culto que nós prestamos a Deus. Sabe, amados? Concernente a isso, nós percebemos que está uma bagunça generalizada, onde as quais no culto que era para se prestar a Deus é tanta bagunça, sabe? A última coisa que nós estamos fazendo de fato é acendendo um incensário verdadeiro. O que significa incensário a Deus, pastor? Bom, o culto para Deus, ele precisa ter três atenuantes. Eu digo isso no meu ponto de vista, tá?
Porque quando falamos em culto não é só pegar uma Bíblia, ir para a igreja, dizer glória a Deus e aleluia, não. O culto tem a ver com a nossa vida, com o nosso altar, com o nosso caráter, com a nossa vida espiritual, com aquilo que muitas vezes a gente subentende de ser testemunho, de ser exemplo para muitos. Quando a gente olha aqui a família, a gente percebe que Moisés se esforçou para sempre ter intimidade com Deus, mas Arão, embora andando com Moisés, sendo irmão de Moisés, ele fazia de tudo para arrumar problemas contra a ser denegrir o caráter de Deus. Por quê? Porque lembra quando Moisés subiu o monte e lá passaram 40 dias e Arão inquieto, porque estava demorando e o povo pressionando. Muitas vezes o líder que cede à pressão de alguém, ele sequer serve para ser líder. Por quê? Porque a gente é guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E imagino eu acho que é meu ponto de vista, tá? Não estou aqui querendo arrumar uma teoria, não. Porque para os filhos de Arão, Nadab e Abiú acenderem fogo estranho, é porque muitas vezes ele via o erro do pai. Então não adianta eu querer corrigir alguém quando na verdade eu não sou exemplo para alguém. Entendamos, meu amado, que a palavra de hoje é dura assim. Por quê? Porque hoje em dia a gente está pegando aquilo que era para ser santo, aquilo que era para ser santificado em termos de perfeição para Deus, e a gente está transformando naquilo que seja para o homem. É cultos onde a qual levanta o ego do homem. São cultos que muitas vezes não tem nada a ver com o culto. Me desculpe, viu? Sem contar que os cristãos de hoje em dia querem mudar tudo, mas nunca vão conseguir mudar a originalidade da palavra, a eficácia da palavra. Porque hoje em dia as pessoas querem se adequar ao mundo e esquecem de que o mundo não é parâmetro para ir para o céu, mas a igreja, e eu falo em termos de igreja santa, igreja pura, imaculada, igreja sem mancha, onde uma igreja luta todos os dias para subir ao céu. Amados, precisamos, acima de tudo, rever os nossos conceitos em termos daquilo que a gente acha que é um culto a Deus. Veja como é interessante, por quê? Porque os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles, e puseram incenso sobre eles. Deus ensinou dizendo, olha, é eu quem tenho que mandar fogo, é eu quem tenho que falar, quem fala sou eu, é eu que mando, é eu quem me revelo. Mas muitas vezes a gente quer adaptar o culto. Mas o culto vai ficar melhor se eu fizer isso, e vai tirando a essência do culto. Culto é aquilo que eu dou ao Senhor, é aquilo que eu oferto a Deus. E se eu quiser muitas vezes mudar aquilo que eu chamo da minha vontade, então Deus nunca vai se fazer presente. E hoje em dia nós devemos, acima de tudo, entender que, imagina se nós vivêssemos naquele tempo, onde hoje está uma bagunça, me desculpe a expressão, mas está uma palhaçada os cultos. É culto disso, culto daquilo, culto... Sabe por que isso, meus amados? É porque o povo já não examina mais a palavra. É porque o povo esqueceu de buscar a Deus em culto de doutrina, em culto de ensinamento, em escola dominical, em estudo bíblico. Eu não estou dizendo que é só isso, porque na verdade não é só a palavra, tem que ter palavra e unção. Palavra, unção. O culto, para ser completo, ele precisa ter 3 aspectos. Primeiro, oração. Segundo, adoração. E terceiro, palavra. Se no culto não houver isso, não vai haver salvação. Se no culto não houver isso, não vai haver avivamento. Se no culto não tiver isso, não será culto. Será
um arrumadinho de pessoas que querem se juntar para achar que Deus está ali, mas na verdade não está. Precisamos, acima de tudo, melhorar aquilo que se tem por nome de cultuar a Deus. E eu não estou falando em termos da oferta, eu não estou falando em termos do dízimo, isso daí são mandamentos bíblicos, mas eu estou falando, na verdade, naquilo que a gente chama de culto, aquilo que eu dou ao Senhor em termos de espiritualidade. Não vai servir de nada eu chegar na igreja, dar glória, dar aleluia, pular, marchar, cantar e chegar em casa ser a mesma pessoa em termos de não mudar, não criar vergonha na cara. Entendeu? Então precisamos melhorar. Do mesmo jeito que eu sou crente em casa, e quando eu falo crente, eu não estou dizendo aquele que crê, mas eu estou dizendo aquele que se chama cristão verdadeiro, genuíno, que crê nas Escrituras e que vive para obedecer ao Senhor. Precisamos, acima de tudo, melhorar em gênero, número e grau. Porque muitos querem mudar o Evangelho, mas o Evangelho é imutável. A palavra do Senhor, ninguém nunca a mudará. É ela quem tem que mudar a nós. Amém? E o que é que aconteceu? Por desobediência e por não fazer aquilo que Deus mandara, eles foram consumidos. E quando a gente fala deste culto, a gente também fala de outro culto, o quê? Quando ali os filhos de Abinadab, ali querendo, acima de tudo, segurar a arca, que simbolizava a presença de Deus, quando estava caindo, quando um dos bois tropeçara, o que é que aconteceu? Ele foi segurar a arca e terminou sendo fulminado. Amados, a presença de Deus é coisa séria. Não brinquemos com isso. Amém? Que Deus possa te abençoar. E foi essa palavra que Deus hoje ministrou ao meu coração. Eu sei que é uma palavra dura, mas se não houver palavra dura, os crentes não vão mudar. Os crentes não vão prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Então, mudemos a nossa forma de adorar. O centro do culto é Deus e não o homem. A essência do culto é uma adoração sincera, profunda. Não adoremos a Deus de todo jeito, que nem adianta. Deus não está preocupado com voz bonita, com pregador que fala bem. Deus está preocupado com uma adoração sincera e com um pregador, com um mensageiro que vive o que prega. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a prestar a Ele um culto sincero. E que o Espírito Santo de Deus abrace a tua alma. Hoje eu quero render graças a Deus por uma ovelha que hoje está completando o aniversário. É a ovelha que Deus me deu. Eu não digo que é minha, porque na verdade é do Senhor. Eu apenas estou cuidando dela, porque o Senhor assim me confiou essa responsabilidade. Trata-se da irmã Cássia, que hoje está completando mais uma primavera, uma bênção de Deus, e que tem sempre lá nos trazido alegria. Que Deus te abençoe, irmã Cássia, que Deus abençoe seus filhos e sua família, em nome de Jesus. Eu tenho a honra de ser o seu pastor, tá bom? Deixo para sua meditação Isaías 43:19. Eis que eu farei uma coisa nova. Amém e amém. Oh glória!